Olá, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Rosilene, conforme eu já havia falado na primeira aula, já tivemos a nossa segunda aula e hoje estamos na nossa terceira aula do nosso curso de AEE. A nossa disciplina é Libras, Língua Brasileira de Sinais. Bom, já falamos sobre algumas temáticas inerentes a essa língua, não é? Já tivemos fóruns, espero que vocês tenham participado, viu? Então, as interações nos fóruns são de extrema relevância para o nosso aprendizado. Lembraram também da atividade prática? Bom, na semana anterior nós falamos sobre a atividade, como desenvolvê-la, espero que todos já tenham feito. Vamos dar início à nossa terceira aula. Bom, vejam aqui, vamos relembrar o que nós já falamos anteriormente. O que falamos? Sobre as expressões não manuais, lembram? As expressões faciais e ou corporais. Temos dois tipos, que são aquelas expressões afetivas, relacionadas a ações afetivas, e as relacionadas ao aspecto gramatical. Lembram das afetivas? Estaria relacionado a adjetivos e substantivo, no sentido de intensificar algo. Por exemplo, bonito, nós temos aqui um adjetivo, não é? Então, por meio da expressão, eu vou intensificar ou minimizar. Então, o sinal bonito, este aqui. Bonito. Mas se eu quero falar muito bonito, lindo, o que eu devo fazer? Veja aqui, a expressão ali, a expressão não manual, as expressões faciais é que vão favorecer essa intensificação do sinal, de todos os sinais que vão ser intensificados, correto? Vamos aqui. E com relação às expressões relacionadas a aspectos gramaticais, lembra que eu falei com vocês que as expressões, elas são de extrema relevância para marcarmos frases. Então, se eu tenho uma frase interrogativa, como eu vou marcar essa frase? Por meio das expressões, isso mesmo. Então, se eu quero perguntar o seu nome, lembram? Nós trabalhamos com isso já, com relação à pergunta de nome, idade. Qual o sinal de nome? Esse aqui, não é? Lembram? Então tá. Gente, eu acho interessante vocês fazerem também, que assim nós vamos praticando e vocês vão aprendendo, ok? Então fiquem à vontade para fazer junto comigo. Esse aqui é o sinal de nome. Tá bom, mas se eu quero perguntar o seu nome, como eu faço? Aí entram as expressões. Aqui eu vou marcar a interrogação. Veja, a interrogação, ela está no rosto. Então, se eu faço, eu estou perguntando, qual o seu nome? Então, eu marco as frases por meio da expressão. E se eu quero falar uma frase negativa, eu não gosto, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Esse é o sinal de eu não gosto, de não gostar. Isso aqui. Mas, para eu afirmar essa frase, eu não gosto, é necessário que haja também uma expressão. Porque eu não posso fazer isso aqui, ó. Veja que ficou incoerente. Eu devo utilizar a expressão, que no caso seria isso aqui. Olha a expressão, é uma negação. Então, aqui eu tenho dois tipos de frases, espero que vocês não decorem, mas que vocês aprendam, porque aqui vocês vão perceber a importância das expressões no contexto da língua brasileira de sinais e de todas as línguas de sinais. Então, as expressões, elas são de extrema relevância para as línguas de sinais. Então, treinem as expressões, tá? Mesmo em casa, quando estiver fazendo algum sinal, veja lá as expressões e lembrando que, assim como falei anteriormente, as expressões, elas já estão aqui com a gente, elas já estão no nosso dia a dia. Então, eu converso com o meu marido, o meu filho, meu colega, meu amigo, no meio de uma conversa, meio que tranquilo, eu tenho expressão, viu? Então, fiquem atentos a isso, comece a se olhar, a se perceber como você utiliza as expressões na sua comunicação, no seu dia a dia. Bom, nós vimos também os tipos de verbos na Libras. Nós temos 3 tipos de verbos. São eles sem concordância, com concordância e espacial. Vamos só relembrá-los rapidamente, de forma que vocês comecem a trabalhar com esses tipos de verbos. Bom, os verbos sem concordância são aqueles verbos que geralmente ancorados ao corpo, tocam o corpo e que não marcam os referentes no espaço. Por exemplo,
quando eu falo o verbo gostar. Gostar é aqui, ok? Eu não marco as pessoas do discurso. Eu posso falar, eu gosto de você. Ficou claro, não ficou? Você gosta dela. Veja a marcação, mas eu preciso fazer com o dedo a marcação. Então, o verbo, ele não me dá essa marcação dos referentes, ok? Então, aqui eu tenho um verbo sem concordância, que são verbos geralmente articulados no corpo. Por exemplo, aprender, gostar, saber, ok? Então, vamos para o próximo. Temos os verbos de concordância. O que são os verbos de concordância? São aqueles verbos em que eu marco as pessoas do discurso. O próprio verbo, ele já me favorece essa marcação desses referentes. Por exemplo, não sei se vocês lembram, o verbo perguntar. Como seria? É aqui, não é? Então, essa marcação, essa direcionalidade aqui, ó, marca as pessoas do discurso. Se eu faço isso aqui, eu pergunto a você. Se eu viro, você me pergunta. Perceba que no próprio verbo, no próprio sinal, já há marcação dos referentes. Se eu faço isso aqui, eu pergunto a ele. Ele me pergunta. Então, há marcação espacial dos referentes, ok? Então, esse é um traço diferenciador entre verbos simples e verbos de concordância. Os verbos de concordância marcam as pessoas, ok? Eu tenho, por exemplo, o verbo responder. É isso aqui. Eu te respondo, você me responde, ela me responde. Então, eu consigo marcar as pessoas já no próprio sinal. Isso são verbos de concordância. E temos também os verbos espaciais. Como são os verbos espaciais? São aqueles verbos que marcam o local no espaço. Por exemplo, ir. Percebam que está aqui, vai sair, vai fazer um movimento. Então, ir, vir, subir, subindo a escada. Então, perceba que eu tenho um espaço, eu tenho local aqui que será demarcado. Então, esses são os verbos denominados espaciais, ok? Não se esqueçam dos tipos de verbos e também das expressões, ok? Porque nós sempre que utilizamos língua brasileira de sinais, a Libras, isso aqui faz parte. Então, falamos também um pouquinho sobre os movimentos surdos e a importância dos mesmos na comunidade surda. O que são os movimentos surdos? São aquelas representações do povo surdo, a luta do povo surdo em busca dos seus direitos, das possibilidades, acessibilidade, né, que é o principal, uma vez que a diferença primordial e principal entre comunidade surda e comunidade ouvinte é somente a língua. A partir do momento que há a língua de sinais, é garantido ali para esse sujeito surdo a comunicação, a acessibilidade em contexto social. Então, os movimentos surdos, eles são movimentos oriundos da comunidade surda em busca dos seus direitos, em busca do seu lugar, da sua representatividade. E são esses movimentos surdos que trouxe tantas garantias, vitórias para essa comunidade. Temos aí várias legislações, né, que já foram efetivadas por meio de lutas da comunidade surda, desses movimentos. Temos aí a legislação própria da língua brasileira de sinais, temos a Lei 10.436, o Decreto 5626, temos uma lei que efetiva a profissão do tradutor e intérprete de Libras, temos uma lei que garante uma acessibilidade. Então, tudo isso foi garantido por meio dessas lutas mesmo, dessas buscas desse povo surdo. Porque se não houvesse esse movimento surdo, as pessoas surdas não corressem atrás dos seus direitos, hoje não teríamos tantos ganhos como temos hoje. Ok? Então, por isso, os movimentos surdos, eles são de extrema relevância no patamar social, para que os surdos galguem cada vez mais desejos, direitos. Hoje temos aí a escola bilíngue, né? Que está se implantando em várias regiões e que futuramente, provavelmente, teremos na nossa região uma escola bilíngue. E temos uma legislação que ampara essa ideia da escola bilíngue. Isso tudo se deu por meio dos movimentos sociais.
ok? Vale a pena darmos uma lida a mais, pesquisarmos sobre esses movimentos, porque foi por meio deles que hoje estamos tendo esse momento aqui, essa obrigatoriedade da língua de sinais nos cursos de graduação, de pós-graduação, na formação de profissionais relacionados à licenciatura. Então, nós temos aí uma temática muito importante que podemos aprofundar os nossos estudos, ok? Vamos adiante, começar a nossa terceira aula. Bom, o que acontece? Nós temos hoje várias publicações relacionadas à língua brasileira de sinais, língua de sinais, literatura surda, temos dicionários, temos histórias, temos vários contextos em que trazem... volta. Bom, vemos aqui a primeira publicação em língua de sinais e foi a partir dessas publicações, lá de 1873, que hoje nós temos acesso a várias outras publicações. Hoje nós temos o quê? Livros, temos uma literatura surda, temos, dentre outras publicações, temos dicionários de língua de sinais, que efetiva ainda mais o nível linguístico, né, o status linguístico da língua de sinais. Bom, o documento precursor, a primeira publicação na área de língua de sinais, ela foi feita em 1873 pelo surdo Flauzino José da Gama, que estudava lá no Instituto de Surdos Mudos antigamente. Hoje já não tem mais essa nomenclatura, né? Hoje é o INES, Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Percebam a relevância dessa publicação para o desenvolvimento da língua de sinais e da comunidade surda. Após ele escrever, houve o quê? Uma publicação de um livro, 1875, já com sinais, que daria origem hoje ao dicionário de sinais que nós temos. Vejam e reparem os sinais que... Volta. A partir dessa publicação é que foi dado hoje a nós o direito de termos o quê? Um vasto material para pesquisa, para embasamento teórico. Então, tudo surgiu aqui no Brasil a partir dos estudos desse aluno surdo, Flauzino. Vejam. Perceberam? Temos alguns sinais aqui que nós utilizamos hoje, que não houve modificação. Mas teve outros sinais que se modificaram. Por quê? Assim como falei anteriormente, a língua ela é viva, ela não é estagnada. Ou seja, ela está sempre em desenvolvimento por meio do seu uso. Então, como a comunidade surda, composta por surdos e ouvintes, utilizando essa língua durante um determinado tempo e até hoje, teve como consequência algumas modificações de sinais. E isso acontece também em qualquer língua, como na língua portuguesa. Lembra que falei com vocês do exemplo do vós-me-cê, você, cê. Então, há um desenvolvimento das palavras, desenvolvimento da língua. E isso é inerente a todas as línguas. A língua de sinais também acontece isso. Então, temos vários sinais que, já em 1800, lá na época do Flauzino, no início do INES, que começou a ser utilizado e ele foi registrado nesse documento. Passamos para frente. Bom, vimos alguns sinais que já foram registrados há muito tempo. E temos hoje um dicionário, né? Temos como referência aí o Capovilla, que é um dicionário de língua de sinais, onde temos lá todos os sinais com seus significados, a sua forma de fazer e a sua escrita. Bom, nós percebemos que há sinais de dois tipos. Nós temos os sinais icônicos e os sinais arbitrários. O que seriam esses sinais? Bom, temos os sinais icônicos, que são aqueles sinais que fazem referência ao seu significado. Talvez seja até por esse motivo que existia aquele mito, né, de que a língua de sinais era gesto. Porque existem alguns sinais que fazem referência mesmo e que às vezes nós ouvintes utilizamos. Por exemplo, quando eu faço isso aqui, não é que eu estou usando língua de sinais. Não é só quem sabe língua de sinais que vai saber que isso é um telefone. Se eu faço isso com ouvinte, qualquer ouvinte ele vai saber, porque faz uma referência ao significado, correto? Então, se eu faço isso aqui,
qualquer pessoa que não saiba língua de sinais vai saber que isso aqui está referindo a uma casa. Então, com isso, nós temos os sinais icônicos nas línguas de sinais, que são aqueles sinais que fazem referência, que mostram seu significado, que eu consigo relacionar o sinal ao significado. Então, esses sinais, eles são mais fáceis de ser aprendidos, né, quando a gente está aprendendo a língua de sinais, porque nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, geralmente utilizamos, né? Temos aí, por exemplo, casa, telefone, não é? Quando eu faço isso aqui, qualquer pessoa sabe que é hora. E se eu ainda faço isso aqui, ó, nós fazemos isso tranquilamente no nosso cotidiano. Quantas horas? Apesar de usar a língua portuguesa para falar, mas eu tenho a expressão junto. Então, percebam que as línguas, elas se desenvolvem e nós aprendemos essa língua no cotidiano, com o uso, com o contato com essa língua. Ok? Vejamos agora os próximos tipos de sinais. Temos aqui os sinais arbitrários. Que sinais são esses? São aqueles sinais que não fazem referência ao seu significado. São aqueles sinais que, se eu fizer, só quem conhece a língua de sinais é que vai saber o significado, porque não tem relação nenhuma com o seu significado. Por exemplo, se eu faço esse sinal, conforme o exemplo, aqui, frio, só quem sabe língua de sinais sabe que isso é frio. Porque, geralmente, as pessoas ouvintes ou que não sabem língua de sinais, se for falar para um surdo frio, vai fazer isso aqui, né? Relacionado a frio. Mas, na língua de sinais, nós temos esse sinal. É um sinal arbitrário. E temos vários outros sinais arbitrários. Se eu faço para você esse sinal aqui, se você não tem conhecimento da língua de sinais, você não vai saber que isso é disciplina, correto? Se eu faço isso aqui, conteúdo. Então, existem esses sinais que são feitos e que não tem nada a ver com o que nós utilizamos, com o que está no seu significado real. Esses sinais, eles são denominados sinais arbitrários, correto? Dando continuidade à nossa aula, falaremos agora sobre classificadores. Bom, nas línguas de sinais, nós temos os sinais, que são os léxicos, que formam o que eu uso para fazer o meu discurso, a minha fala, correto? E eu tenho também os classificadores. Fique claro que classificadores não são sinais. Classificadores são utilizados para descrever pessoas, animais, objetos. Então, eu utilizo classificadores. Porque, por exemplo, quero falar com vocês vaso de flores. Ok, eu vou fazer um sinal. Eu vou fazer isso aqui, vaso de flor. Ok, mas se eu quero falar que é um vaso de flor fino e comprido, como eu vou fazer? Eu posso fazer esse mesmo formato aqui? Não, fica incoerente, não é? Então, eu tenho que fazer ele fininho, é o formato dele, eu vou detalhá-lo. Então, os classificadores, eles vêm justamente para isso, para poder Os classificadores, eles têm como objetivo detalhar determinado objeto, pessoa, animal. Porque, por exemplo, eu tenho o sinal para orelha. Ok, eu faço isso aqui, orelha. Mas se eu quero falar orelha de cachorro, é a mesma orelha do ser humano? É igual? Não é, né? Então, eu tenho que marcar. E como é o tipo dessa orelha desse cachorro? Então, tá, eu marco o cachorro, eu posso fazer. Tem aquela orelhinha caidinha, tem a orelha em pé, tem vários tipos. Então, o classificador, ele vem com esse objetivo de que eu possa detalhar, Eita, Lelê, não vou falar essa palavra não. Então, o classificador, ele vem para poder detalhar determinada coisa, ok? Mas lembrem-se que classificador não é sinal, correto? Vejamos aqui um exemplo bem simples, que sempre as pessoas utilizam. Por exemplo, no português, eu tenho uma estrutura frasal, onde eu posso falar o
carro bateu no poste. Vejam, há uma sequência, uma palavra após a outra, que ao terminar eu consigo entender o que foi dito. Mas e nas línguas de sinais? Na Libras, eu posso fazer o carro bateu no poste. Eu posso usar essa estrutura? Não, né? Fica completamente incoerente, não fica nada visual. As pessoas que estão me vendo não vão conseguir entender essa informação. Então, por isso, eu vou utilizar aqui os classificadores para descrever essa cena. O carro bateu no poste. E como seria isso? Eu tenho o sinal para carro, que é esse aqui, correto? Mas, quando eu quero fazer o classificador de carro, eu utilizo isso aqui. Então, aqui é um carro. O poste, eu tenho o sinal, correto? Então, eu vou colocar o poste, eu mentalizo, aqui tem uma rua, ok? O carro vai fazer esse movimento e vai bater no poste. Então, ficaria, o carro bateu no poste. Essa é a estrutura da Libras. Enquanto que no português eu tenho o carro bateu no poste. Vejam que algumas estruturas eu não consigo deixar claro se eu utilizar sinal após sinal. Não vai ficar claro a minha informação. Então, por isso, eu utilizo os classificadores. Vejam outro exemplo. Os pratos estão empilhados. Como seria isso? Eu tenho prato, mas como é que eu vou colocar vários pratos um acima do outro, de forma que quem está vendo vai perceber que há uma pilha de pratos? Como eu faria isso? Eu coloco o primeiro e vou marcando um em cima do outro. Então, eu consigo visualizar vários pratos aqui. Então, isso é o que o classificador me possibilita. Detalhar determinada situação, determinada pessoa, características de pessoas, nós utilizamos classificadores, ok? Então, vale a pena dar uma lida a mais, aprofundar um pouco nos classificadores. Por quê? Os classificadores, eles são estratégias para comunicação. Se você for conversar com uma pessoa surda e não souber língua de sinais, você pode lançar mão dos classificadores para passar qualquer informação e os surdos irão entender. Ou seja, vai haver uma comunicação. É uma estratégia comunicacional, ok? Bom, agora vamos falar sobre outra especificidade da língua de sinais. Nós vamos falar sobre a negação em Libras. Por quê? Pensem aí. Na língua portuguesa, nós fazemos uma negação, geralmente colocando o quê? A palavra não. Então, eu insiro a palavra não, eu nego aquela frase, ok? E nas línguas de sinais, como eu vou fazer? Eu simplesmente vou fazer isso aqui para todas as situações? Não. Em algumas eu posso utilizar, mas em todas não. Veremos aqui 3 tipos de frase de negação. O que eu posso fazer para negar as frases? Porque nós temos alguns detalhes da língua de sinais, por exemplo, incorporação. Isso acontece muito, eu consigo incorporar números ao sinal, eu incorporo expressão, eu incorporo negação. Então, aqui vamos ver alguns tipos. Temos aqui o primeiro, que é utilizando o sinal não. Então, eu vou fazer uma frase negativa utilizando este sinal, não. Vejamos, se eu falo não comer, então eu faço o sinal de comer, não. Então, comer, não, é uma negação. Se eu faço não falar, falar, este é o sinal, falar, não. Então, aqui eu estou fazendo uma negação utilizando o sinal de não. Vejamos o próximo exemplo. Temos aqui um outro tipo de negação. Nesse tipo de negação, nós utilizamos o quê? O movimento com a cabeça. Isso é uma expressão. Então, temos o movimento da negação aqui no rosto. Então, eu sinalizo aqui e faço isso aqui. Quando eu faço isso, eu estou negando o que eu estou falando. A frase, ela é negativa. Muitas pessoas têm mania de estar conversando e estar fazendo isso aqui. Tomem cuidado, porque quando eu estou falando algo e eu faço isso aqui, eu estou marcando que isso aqui é uma negação, ok? Então, devemos ter bastante atenção com isso. Vejam aqui um exemplo. Se eu quero falar,
Não conhecer. Então, eu falo, tem o sinal de conhecer, vejam, este é o sinal de conhecer, e eu vou fazer aqui o não, junto, simultâneo. Não conheço. Vejam aqui, eu marquei a negação sem utilizar o sinal de não. Então, eu faço isso aqui. Não conheço. Veja o próximo. Prometer. Não prometer. Eu tenho aqui o sinal de prometer, promessa. Tá, mas aí como eu falo não vou prometer? Não. Então, eu marco a negação. Vejam a importância da negação. A língua de sinais, às vezes, ela acontece o quê? De necessitar de 2 itens ao mesmo tempo, que é o sinal e mais a expressão. Isso é comum na língua de sinais. Então, um tipo de uso é justamente na negação. Vejamos o próximo. O terceiro tipo de negação é a negação por incorporação. Já falei com vocês que nós incorporamos números, não é? A determinado sinal. E aqui nós vamos incorporar a negação. Como seria? Temos o sinal, por exemplo, de querer. Como é o sinal de querer? Eu faço isso aqui, querer. Mas e se eu quero falar não quero? Eu simplesmente viro. Esse movimento aqui marca a negação. Se eu faço isso aqui, não querer, ok? Querer, não querer. Veja o próximo exemplo. Não ter. O sinal de ter é este aqui, ó. Ter. Se eu quero falar não ter, eu incorporo a negação. Não ter. Isso aqui tudo já significa não ter. Aqui, ter. E aqui, não ter. Há uma incorporação. Outro exemplo. Gosto. Esse é o sinal de gostar. Eu gosto. E se eu quero falar eu não gosto? Então, eu falo eu não gosto. Então, a esse movimento aqui é uma incorporação de negação. Não gosto. Então, vejam quantos sinais nós já aprendemos aqui. Então, nós temos não querer, nós temos não ter e, por último, não gostar. Viram? Bem tranquilo esses tipos de negação. Vale dar uma estudadinha a mais, treinar, ler o nosso material de apoio, ok? Bom, estamos finalizando a nossa aula. Falamos sobre diversos assuntos que são de extrema relevância para o nosso aprendizado dessa língua, a língua de sinais. Agora, quero falar com vocês o seguinte, já tivemos o nosso primeiro fórum, o nosso segundo fórum e agora, nessa semana, teremos o nosso terceiro fórum. A proposta de discussão desse terceiro fórum é sobre os tipos de verbos na Libras. Então, vocês vão voltar à aula, vão dar uma olhadinha, vejam a aula 1, a aula 2, vejam a aula 3 novamente. O material de apoio, o livro didático está disponível no AVA, com tudo isso que nós já falamos. Então, você poderá pesquisar um pouco mais e vale também outras pesquisas, né? Em ambientes externos, temos aí internet, temos livros que vão nos embasar nesses estudos. Então, nessa semana, o que faremos? Sobre os tipos de verbos na Libras, eu quero que vocês conceituem cada um deles e exemplifique, ok? Então, a nossa proposta dessa semana para o nosso fórum é falar sobre esses verbos. Espero que participem ativamente, discutam com os colegas, leiam, coloque lá. Por favor, não copiem da forma que está lá e coloque lá, não seja uma cópia. Leia e o que você entender, você vai colocar lá no fórum, de forma que dê abertura para discussões, para possíveis falas, para que os seus colegas vejam o que você entendeu, o que você pensou, ok? Lembre-se que eu estou à disposição, temos o tutor também que está à disposição de vocês para o que precisarem. Se tiverem dúvidas, postem no AVA, fiquem à vontade. O que não pode é guardar as dúvidas, deixá-las para lá. Porque nós sabemos que em um processo de aprendizagem de qualquer conteúdo, é importante que se tenham dúvidas. Porque as dúvidas é que vão estimular
a busca por respostas, e essas respostas são os nossos aprendizados, é a nossa construção de conhecimentos. Então, fiquem à vontade para perguntar, para pesquisar, ok? Vejam as nossas referências. Bom, aqui estão as nossas referências, nas quais nós apoiamos para desenvolver as nossas aulas. Espero que vocês possam contar comigo, com o tutor, sempre que tiverem dúvidas, nos procurem, fiquem à vontade. Bons estudos, bom trabalho e bom curso a vocês. Tchau!